Paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor que estão assistindo, sejam os jovens que fazem parte do nosso ministério ou aqueles que estão acompanhando o nosso canal. Desde já peço a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal Palavra da Verdade, o canal da nossa igreja, do Ministério Valência de Davi, e ative o sininho das notificações. Quando você ativa esse sininho, quando sai algum vídeo novo, você já recebe esse aviso. Amém? Então aqui sempre terá uma palavra abençoada ao seu coração. Hoje nós vamos dar continuidade à revista dos jovens, onde fala sobre o maravilhoso plano da salvação. E hoje é a lição de número 5, que tem como título Eu me arrependo. Então, a lição ela sempre tem um capítulo da Bíblia, como base e um versículo chave. Essa lição de hoje, eu convido você a estar abrindo, fazendo essa leitura na sua Bíblia. Então, a leitura de hoje ela está localizada em Mateus, no capítulo 6, do versículo 6 ao 15, que é onde tem ali a continuação do Sermão da Montanha e tem a oração do Pai Nosso. Então essa é a nossa primeira base de leitura para essa lição. Segunda leitura em Jonas, o capítulo 1, 2 e o 3. O livro de Jonas é um livro bem curtinho, são 4 capítulos, mas a nossa lição se baseia no primeiro, segundo e o terceiro. E o versículo-chave que eu já vou fazer a leitura e peço que você que já está com a sua Bíblia, abra também, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, onde diz: Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados e apagados. Então, aqui já vem fazer uma breve introdução falando sobre arrependimento. Primeiramente, arrependermos, e depois os nossos pecados, vão ser perdoados e apagados através desse arrependimento. Então, o arrependimento, quando nós olhamos para a palavra, o arrependimento ele traz consigo uma transformação do homem interior. Então, ele não é apenas um sentimento de culpa, um remorso, uma tristeza. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós aceitamos a Jesus, esse ato de arrependimento faz com que nós venhamos abandonar os atos pecaminosos que nós fazíamos. E quando nós não abandonamos essas práticas, por exemplo, não há um arrependimento genuíno, verdadeiro. Com o passar do tempo, o que acontece? Infelizmente, muitos acabam retrocedendo, viram as costas para Deus. Por quê? Quando não acontece esse arrependimento verdadeiro. E esse ato de abandonar, de se afastar do Senhor, não é algo que acontece repentinamente, de uma hora para outra, é um processo lento. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa ela acaba já não levando mais a Bíblia tanto a sério, há um desinteresse pela palavra, pela leitura da palavra. Então a pessoa acaba não cultivando um relacionamento com Deus, acaba também não fazendo mais o que é reto, passa a tolerar o pecado, e acaba não conseguindo discernir a voz do Espírito Santo. Então a pessoa vai se afastando e quando percebe ela já não está mais ligada em Deus. Então, igual aqui diz, Jesus ele já não é mais o Senhor da sua vida. E isso tem um nome, se chama apostasia.
quando há esse afastamento. E para evitarmos que isso aconteça, né, pelo fato que depois se torna muito difícil acontecer essa reconciliação com Deus, nós devemos estar atentos e sensíveis ao que? A voz do Espírito Santo, porque é a voz do Espírito Santo que nos adverte dos erros que nós cometemos ou estamos prestes a cometer. Aí você fala, mas como assim a voz do Espírito Santo? É uma voz audível? Isso vai muito de cada pessoa, né, da intimidade com o Senhor. Tem pessoas que dizem que ouvem a voz de Deus, né, e outras já não ouvem dessa forma audível. Um exemplo são os nossos pensamentos, por exemplo. Os nossos pensamentos nós não ouvimos. Você não ouve da forma como eu estou falando contigo, você não ouve o pensamento. Nós não ouvimos dessa forma. Da mesma forma, o Espírito Santo também fala conosco. Ele também tem as suas formas de falar. Então, da mesma forma que é um pensamento, o Espírito Santo, igual comentei, ele nos adverte de erros que nós cometemos ou nos dá alguns alertas sobre algo que às vezes não está indo de acordo com a palavra ou sobre alguma atitude que irá desagradar a Deus, trará uma consequência ruim para nós. E um fato recorrente, principalmente com os jovens, é o que eles acabam cometendo justamente o que está escrito em Hebreus, que eu marquei aqui, Hebreus, no capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Vai anotando aí, depois lendo na sua Bíblia. Aqui às vezes eu faço um resumo. Que na verdade esse versículo aqui ele vem dizer para nós não cometermos esse ato quando o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, que é o ato de quê? De endurecer o nosso coração ao ouvir a voz do Espírito Santo. Então, esse ato, né, ele é associado a uma provocação. Depois vocês leem esse texto, né? E é associado que a uma provocação como no dia da tentação do deserto, onde aquele povo viveu no deserto por 40 anos e houve a indignação por parte do Senhor. Em Hebreus, que eu marquei aqui, 3, no versículo 10 diz: Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então, esse erro, muitas das vezes que nós cometemos no nosso coração, é esse ato, o simples ato de endurecer o coração à voz do Espírito Santo, quando ele está nos alertando sobre algo que não está agradando ao coração de Deus. E hoje, eu faço uma pergunta, fazendo uma análise hoje. Você, jovem, você pode dizer que você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Ou está acomodada, a sua fé está ali morninha? Né? Então, aproveita essa aula de hoje para fazer essa autoanálise. Mais para frente você já vai entender um pouquinho aonde estou querendo chegar. Hoje nós refletiremos um pouco mais acerca do arrependimento. Como a obra do Espírito Santo ela age na vida do homem, né? Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E ele produz frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento nada mais é deixarmos aquelas práticas que não agradam a Deus e, consequentemente, práticas, né, que nos afastam de sua presença. Então, nós abandonarmos esses hábitos, essas práticas. É fato que, claro, nós como seres humanos, nós erraremos. Porém, sempre que nós percebemos que alguma atitude nossa não agrada a Deus, nós devemos nos colocar diante do altar do Senhor, pedir perdão e abandonar completamente essa prática. Então, agora vamos para o nosso próximo tópico, né? Estamos falando sobre arrependimento, então
Como posso me arrepender? Esse é o subtítulo dessa lição. Quando, na verdade, nós aceitamos a Jesus e reconhecemos que devemos obedecê-lo em tudo, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, tudo isso que eu estou falando aqui nada mais é que uma revelação do Espírito Santo aos nossos corações. Pois é o Espírito Santo de Deus que nos mostra essa verdade. A sua função, como eu já disse, nos convencer do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso nada mais é uma revelação do Espírito Santo. O apóstolo João, no seu livro, que eu anotei, no capítulo 16, no versículo 8, ele declara isso, através, na verdade, das próprias palavras de Jesus, acerca da promessa do Consolador, do Espírito Santo, o qual o Senhor enviou para convencer o mundo do pecado e nos guiar através dessa verdade. Então, logo quando nós temos o encontro com a pessoa de Jesus, nós já sentimos vergonha das coisas antigas, do que nós fazíamos e percebemos o quanto que nós necessitamos do perdão divino. Como eu já disse, mesmo que a pessoa fale, ainda que diga no seu coração, mas eu não cometi nada grave contra o Senhor, mas quem já viu os vídeos anteriores, nós já nos aprofundamos um pouco mais sobre essa questão do pecado, que já somos concebidos em pecado. Então, é igual, comentei, quando nós temos esse encontro com Jesus, nós sentimos vergonha do velho homem que nós éramos, das coisas antigas que nós fazíamos, e essa vergonha, o que acontece? Na verdade, ela não precisa durar para sempre. Essa vergonha dos atos cometidos, ela não deve servir de empecilho para nós nos aproximarmos de Deus. Por que eu digo isso? Você me pergunta. Porque muitas pessoas acabam não se aproximando de Deus, não buscando ao Senhor, por pensar que os seus pecados não são dignos de perdão, ou que a pessoa precisa estar preparado para se aproximar de Deus. Porém, pela graça, Jesus, ele nos aceita como nós somos, pecadores, nos perdoa dos nossos pecados e apenas diz uma pequena coisa que faz toda a diferença para nós não permanecermos no pecado. Então, Jesus, ele nos aceita como nós somos, porque nós nunca vamos estar preparados, se for pensar dessa forma, para nos aproximarmos de Deus, para termos esse encontro com Jesus. Então, é Ele que nos transforma, é a obra do Espírito Santo que transforma os nossos corações. E é o Senhor que tem o poder de limpar o nosso coração. Então, é necessário que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, sermos verdadeiros, sinceros com Deus, porque não há arrependimento, não existe arrependimento sem assumir os erros. Eu vou pedir para você, convidar para você para abrir sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, onde diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então, como eu disse, temos que ser verdadeiros, sinceros diante do Senhor. Outro fator importante é que quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a perceber aos poucos que determinados ambientes ou pessoas, relacionamentos, círculos de amizade que nós temos, já não condizem mais com a nossa vida em Cristo, com o estilo de vida em Cristo Jesus. E como essa aula é para os jovens, o jovem cristão, ele está inserido no mundo e ele tem contato com outros jovens. Não tem jeito, nós não vivemos numa bolha. E eu vou citar aqui algumas atitudes
muito, muito comuns entre os jovens e que o jovem cristão com certeza vai se deparar, se não se deparou ainda, vai se deparar, ou alguns já se deparam com isso diariamente, né? São atitudes feitas por outros jovens, geralmente, que já não seguem o que está escrito na palavra, né? Então, é muito comum jovens, eles gostam de se unir em grupos, né? Parece que tem as tribos, né? Cada um tem às vezes um estilo diferente, então é muito comum do jovem isso, se identifica em grupos, né? Pessoas que se identificam, mas é muito comum, muitas das vezes, infelizmente, jovens, né, se unem em grupinhos e zombam de alguém ou enfrentam alguém, querem arranjar confusão, briga com alguém. É muito comum. Às vezes estão em grupos, aquela pessoa, um menino, por exemplo, lá é super corajoso no meio daqueles colegas. Aí se estiver sozinho, meu Deus, né? Então, é muito comum isso entre jovens, né? Então, não é legal se unir em grupos que zombam, às vezes tiram sarro de algum colega, isso é muito chato, né? Isso se chama bullying também, hoje em dia está bem alta essa palavra. Então, isso é uma das atitudes que o jovem cristão pode se deparar, que não condiz muito com os valores cristãos, né, que nós temos. Outros jovens já se reúnem para beber ou para fumar. É um exemplo muito comum de uns tempos para cá, jovens se reunindo, às vezes até matar a aula para estarem reunidos. Muito comum verem essas tabacarias onde os jovens vão e fumam. Até mesmo quando eu fazia faculdade, comecei a reparar, tem algumas tabacarias que já ficam muito próximas às escolas. Então é bem comum isso hoje em dia, né? Muitos jovens também sendo inseridos ou atraídos para festas, né? Festas onde o nome do Senhor não é exaltado, né? E quando eu falo em exaltação, não é somente o ato de falar, né? No caso de glorificar o Senhor com os lábios, com a boca. Nós vemos que esses ambientes, os jovens não glorificam ao Senhor com o seu próprio corpo, com as atitudes. Não há valores cristãos ali, nesse tipo de ambiente de festas, né? E eu até marquei aqui alguns exemplos de festas. Eu sou um pouco mais antiga, hoje em dia às vezes não é tão comum, mas algumas festas aí que os jovens gostam de ir são as raves, né? Geralmente música eletrônica. Antigamente tinha muito festas em sítios, chácaras, que também era música eletrônica. Hoje em dia já é muito mais comum os jovens estarem realizando esquentas, né, antes de festas, ou vão a pancadões, etc. Tem vários nomes, né? Tem vários tipos de festas. E onde eu quero chegar? São lugares que não é prudente um jovem cristão que crê na Bíblia estar. Porque assim, o Espírito Santo, como eu disse, nós temos que estar atentos para discernir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele atua como se fosse um alarme dentro de nós, né? Nos avisando que se nós formos em determinados lugares, ambientes, nós corremos um grande risco de pecar. Então, para que ir? Né? Algo assim comum que ocorre às vezes são jovens cristãos, e alguns casos, é claro, não vamos generalizar aí todos, né, que dizem, mas Jesus se assentava com os pecadores, né, essa questão do evangelismo e tal, né? Então, tem jovens que falam, não, vou no lugar assim para evangelizar. Ok, amém. Pode acontecer de um jovem ou um grupo de jovens ir evangelizar em algum lugar do tipo. Só que assim, em primeiro lugar, o jovem ele tem que ter mas tem que ter muita mesmo convicção de quem é Jesus na vida dele.
porque é um ambiente totalmente perigoso para um jovem que não tem convicção. Ele vai lá falando que vai evangelizar, que vai influenciar e acaba sendo influenciado pelo ambiente, porque não adianta, né? É um ambiente ali onde o Senhor, querendo ou não, ele não habita, né? O Senhor, ele está em todos os lugares, mas para ele fazer a habitação, nós temos que ser a morada do Senhor, né? E então, em primeiro lugar é isso, o jovem tem que ter muita convicção, né, de quem é Cristo na vida dele. Em segundo lugar, tem que estar revestido de poder para ir num lugar desse. É estar em jejum, oração, é ter um direcionamento, não é de qualquer jeito. Eu tenho um exemplo, uma vez eu assisti um testemunho de uma pastora, ela é pastora, né, e ela relatou que algumas vezes Deus já usou ela dessa maneira de ir em uma festa, em algum show, entregar uma palavra. O que acontecia? Ela só entregava a palavra, ia e saía, né? Mas isso sob direção de Deus, assim, né? E o que acontece? Porque ela entregava e saía, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não aguenta ficar num lugar desse, sabe? Não aguenta ver o que está acontecendo ali, né? Então, é um ambiente totalmente contaminado, não tem jeito. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões. O ambiente onde nós estamos inseridos, onde nossos pés estão pisando. E principalmente o jovem, né? O jovem que muitas das vezes vai por aquela emoção. E outro ponto, né, aqui eu citei alguns exemplos, quando nós falamos de fator externo, ambiente externo. Porém, o jovem cristão, ele tem que estar vigilante todo o tempo, até mesmo dentro de casa. Dentro de casa, hoje nós temos a facilidade da internet. A internet hoje ela facilita a nossa vida e é uma bênção. Se souber usá-la direito, é uma bênção, a internet. Porém, ela também é um cartão de visitas para pecar, né? Temos aí... porque é o que os nossos olhos consomem, né? Os nossos olhos são a janela da alma, então temos que estar vigilantes também nessa área, até mesmo dentro de casa. E hoje nós temos a rede social, né? Rede social também, uma bênção, comunicação e tal, mas tem muito conteúdo ruim, em rede social principalmente. As pessoas postam ali os seus pensamentos, falam muitas das vezes o que querem, desrespeitando ao próximo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Hoje, muitas jovens, principalmente as meninas, exibindo, né, os seus corpos, exibe o seu corpo como um troféu, mostrando até o que não deveria. Então, muito cuidado nessa questão. As plataformas de streaming, hoje em dia também, que são os filmes, séries que os jovens adoram assistir, também vigiar o que os nossos olhos estão consumindo. Porque existem, se você for dar uma passada, dar uma passada nessas listas de filmes, séries, grande parte vai ter ali um conteúdo que o valor é totalmente anticristão, contra o que a palavra vem nos ensinar. Então é muito complicado. E muitas das vezes, conteúdo com tema, categoria teen, que é para os jovens, porém se você for assistir mais a fundo, tem um conteúdo totalmente contra o que a palavra de Deus vem dizer. Por exemplo, às vezes uma moça, uma menina se relacionando com vários rapazes, aí beija um, beija o outro, quando vê já está excedendo o limite, já está, né, se entregando ao rapaz antes mesmo do casamento. E assim nós sabemos que são valores
que não condizem com o que a palavra de Deus nos diz. Então, querendo ou não, são pequenos detalhes, mas que fazem diferença, porque a gente vai consumindo, a pessoa vai consumindo aquilo aos poucos e quando vê, aquilo já se torna algo comum, algo normal. Enfim, é preciso entender que ninguém está livre de pecar, é da natureza humana. Porém, nós devemos nos afastar da aparência do mal, estarmos alertas, pedirmos em todo tempo, orarmos, falarmos com o Senhor, sabe? Mesmo que nós venhamos errar, né? No caso de nós cometermos algum erro, o jovem, por exemplo, né? Pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, as nossas faltas, e que não venhamos mais cometer os mesmos erros. Né? Isso se chama arrependimento, que é o que nós estamos falando aqui nessa lição. E assim, Jesus, ele nos deixa algumas instruções de como nos aproximarmos de Deus, como conversarmos com Deus, e a melhor maneira, ela está na oração. Então, o texto base dessa nossa lição, que é em Mateus 6, no versículo 6 ao 15, fala sobre a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Então, aqui no capítulo 6 de Mateus, do versículo 6, eu vou ler para vocês, que diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente lhe dará a recompensa. Então, aqui Jesus ele vem nos apresentar, né, uma forma de nos aproximarmos de Deus através da oração, no secreto, ninguém precisa estar vendo, e é dessa forma que nós vamos criando intimidade com o Senhor, né? E acerca dessa questão do perdão, né, o subtítulo agora, né, dessa passagem que eu estou falando é Estou Perdoado, né? E você sabia que não é somente Deus quem perdoa? Então, dando continuidade a essa leitura de Mateus 6, capítulo 6, agora no versículo 12 diz: Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o que nós podemos concluir desse versículo? Nós, como filhos de Deus, quando perdoamos alguém que tenha nos magoado, nós refletimos o amor de Deus nas nossas vidas. Então, apesar de ser algo muito difícil às vezes, é uma tarefa árdua, né? Requer muita renúncia também da nossa parte, renúncia em ego, dos nossos sentimentos, né? Como filhos de Deus, obedientes à sua palavra, nós devemos também perdoar as pessoas. No versículo 15 do capítulo 6 de Mateus diz: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, como que nós receberemos o perdão de Deus se nós não conseguimos liberar perdão para o irmão, para o próximo? Então, quando nós aceitamos a Jesus, né, nós sabemos que nos é concedido o perdão dos pecados, pela misericórdia e o amor de Deus conosco. E quando nós entendemos o significado dessa verdade nas nossas vidas, porque é tudo nos dado pela graça, que é o favor imerecido, né, de Deus, nós devemos também exercer essa medida que nos foi dada de perdão com o nosso próximo. Muitas vezes é fácil nós pedirmos perdão a Deus, mas às vezes é tão difícil conceder aos outros, né? Então, sempre que nós pedirmos perdão a Deus, nós devemos perguntar a nós mesmos: será que eu tenho perdoado a quem me machucou, a quem me feriu? Né? Então, outro fato sobre o perdão, né? Nós sabemos que Deus ele é rico em bondade e misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados. Porém, o perdão de Deus ele não deve ser justificativa para a pessoa viver em erro, né? Constantemente errando.
Porque nós sabemos que o pecado ele traz uma consequência também para as nossas vidas. E o arrependimento, como eu já disse, ele não é nós apenas nos entristecermos, nos sentirmos culpados, com aquele remorso no peito. Não, arrependimento não é isso. Arrependimento, nós nos entristecemos com o erro que nós cometemos, é claro, mas há uma mudança de atitude. Nós ficamos com vergonha daquilo a ponto de não desejar nem mais cometê-lo. Então, arrependimento é isso, tem que haver uma transformação. E igual diz na palavra, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, o problema do nosso tempo é que muitas das vezes as coisas são relativizadas, tudo é relativo, né? Então, devido ao quê? Ao fato de que Satanás, ele não quer que nós tenhamos esse discernimento das coisas, que nós venhamos andar conforme os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas crenças, né? E tornando em aparentemente bom ou politicamente correto aquilo que não tem nenhum fundamento na palavra, né? Tornando normal coisas que são abomináveis ao Senhor. Então, é necessário que o homem reconheça os seus erros, né, para que ele venha, para pedir o perdão a Deus, e o Senhor perdoa, né? O Senhor diz, por diversas vezes, o Senhor Jesus diz na Bíblia, vá e não peques mais. Então, quando Jesus ele nos perdoa, ele nos conduz à presença do Pai, totalmente livres de pecado, porque ele carregou sobre si, né, as nossas dores. E antes nós éramos inimigos da nossa mente, né, carnal, mas hoje Cristo, ele é a nossa justiça. Então já não somos mais inimigos de Deus quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós nos arrependemos. E aqui, por fim, o último tópico são os sinais de arrependimento. Então, Deus, ao contrário do que muitos pensam, ele não sente vontade de nos castigar, e sim, a vontade dele é que todos sejam salvos, porque ele nos ama e é misericordioso. Pedi para você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, versículo 56, onde diz: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, assim, quando Jesus, por exemplo, ele perguntou à mulher adúltera, né, onde estavam ali os acusadores dela, né, e disse que ele não a condenava, concedeu o perdão dos pecados daquela mulher, e ele disse algo muito importante, né, disse: agora vai e abandone sua vida de pecado. Então, portanto, quando nós reconhecemos e abandonamos o pecado, Deus ele percebe, Deus ele contempla essa atitude. Deus ele vê que gerou frutos de arrependimento no nosso coração. E aqui nessa lição também há uma história em Jonas, né? Uma história bíblica no livro de Jonas, retrata muito bem essa questão do arrependimento, desse tópico. E em Jonas, na leitura que é do capítulo 1, o 2 e o 3, que é dessa lição, havia uma cidade chamada Nínive. E o povo dessa cidade ele era muito conhecido, assim, porque eles eram cruéis, impiedosos, eles sentiam prazer em fazer todo tipo de pecado. E eram inimigos do povo de Israel. Porém, o que aconteceu? Aprove ao Senhor salvar aquele povo. E ele ordenou que Jonas fosse à cidade de Nínive pregar uma mensagem de arrependimento àquele povo. E Jonas achou que os ninivitas não se arrependeriam. Então, o que ele fez? Na verdade, ele fugiu de navio para outra cidade, né, chamada Tarsis. Então, ele fugiu do que Deus tinha ordenado ele a fazer. E nessa viagem, fazendo um breve resumo da história de Jonas, que não é o foco hoje a história dele, né, houve uma tempestade, aí Jonas foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, né, então ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites.
e no final das contas ele acabou tendo que ir para Nínive, né? Mesmo contra a vontade dele. O Senhor preparou toda uma situação. Enfim, Jonas chegou em Nínive e pregou a seguinte mensagem, vou ler aqui para vocês, que se os ninivitas não se arrependessem dentro de 40 dias, a cidade seria destruída. E para sua surpresa, o que aconteceu? Aquele povo creu e se arrependeu. E algo assim extraordinário, né, que aconteceu também. Aquele povo que era cruel e impiedoso, do mais importante até o mais simples daquele povo, vestiu-se de pano de saco, né, e foi proclamado um jejum para todos, até dos animais. Até dos animais eles fizeram um jejum, e como uma demonstração de arrependimento, né, e até mesmo o rei ele tirou o seu manto real a fim de se humilhar, né, perante o Senhor, e se converteram, né, todos eles dos seus maus caminhos, e o Senhor os perdoou. Então, resumindo, a história do povo de Nínive, ele nos mostra o quanto é importante para Deus essa mudança de atitude. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele conhece um coração verdadeiramente quebrantado, um coração arrependido. Jonas, apesar de ter a sua opinião e a sua visão a respeito daquele povo, achando que eles não se arrependeriam, né? Ele tinha essa visão, mas Deus, ele conhecia o coração e ele sabia que eles se arrependeriam dos seus atos. E o convite de Jesus, como já disse aqui, já li o versículo, ele é para todos, para os homens de todos os lugares, como diz em Atos 17:30, né? Que se arrependam e busquem a graça de Deus, né? Fazendo obras dignas de arrependimento e anunciando o Evangelho de Cristo. Então é isso, é arrepender e buscar essa graça de Deus, nós perseverarmos até o fim. É isso, a vida com Cristo é isso. E o arrependimento, ou a doutrina do arrependimento, enfim, ela traz consigo o quê? Mudança de ideia, convicções, né? Mudança, né, nos compromissos, todos com base, todos enraizados no temor a Deus. E tudo isso acompanhado na fé de Jesus Cristo, resulta o quê? Num estilo de vida. É um estilo de vida à luz da palavra, né, conforme o que Deus tem para nós, que é o melhor. Né? Então, é um estilo de vida, na verdade, no qual nós dependemos, somos totalmente dependentes, né, da palavra para viver uma vida com Deus. E, na verdade, não somente essa vida, é a vida eterna. Então, é isso. Aqui essa lição, ela fez uma abordagem sobre o arrependimento, e aqui nós vimos que não somente a importância do arrependimento em si, mas buscar constantemente a graça do Senhor, para que nós venhamos ser fortalecidos, para que, mesmo que errar, estejamos aos pés do Senhor, arrependidos, não venhamos mais cometer esses atos. E é isso. Eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada com essa lição, né? E que o Senhor venha trabalhar cada dia mais no seu, no meu, nos nossos corações, para que nós venhamos gerar esses frutos de arrependimento e sermos canal de bênção na vida de outras pessoas também, que às vezes já perderam as esperanças, que acham que não são dignos de perdão, que não na verdade, que pelos seus atos, né, cometidos, às vezes se afastam do Senhor ou criam essa resistência, achando que não há saída. Mas Jesus ele é o caminho, né, o caminho, a verdade, a vida. Jesus é aquele que nos perdoa e ele veio para todos. O seu sacrifício foi para todos. Nem todos ouviram, nem todos creram, mas ele veio para todos e ele ama a todos. Amém? Então que o Senhor os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.